Agora, acho que você quer me conhecer, né? Vou contar um pouquinho sobre mim. Hoje eu posso parecer uma mulher segura, confiante e de sucesso. Mas nem sempre foi assim. Eu já tive as minhas inseguranças, as minhas incertezas e até já pensei em desistir. Eu comecei em meados de 2017, quando eu tava, assim, no pós-parto e eu não me via muito numa saída da minha vida, porque eu cursava moda, já estava formada em consultoria de moda e imagem, visagismo e análise cromática, né, que hoje a gente escuta muito falar sobre isso, e que me trouxe uma bagagem um pouco melhor para começar a nossa profissão. Mas em meados de 2017, eu tava lá com meu filho com mais ou menos uns 5, 6 meses de idade. Eu já não amamentava ele mais e eu me via assim perdida. Eu falava, gente, como que eu vou, assim, realmente encarar uma nova profissão agora, com um filho pequeno? Será que é a decisão certa que eu devo tomar? Enfim, meu pai é da área, né? Eu já tinha essa veia, mas eu ainda tinha essa incerteza. E eu comecei a me perguntar, eu falava assim, será que eu começar agora, né, com 20 anos de idade, 21 anos de idade, será que vai dar certo? Eu ficava com esse medo, essa insegurança, né? Porque por mais que meu pai fosse da área, eram clientes dele, né? E eu, desde o começo, eu pensava, não, eu não quero herdar cliente, porque eu sou uma pessoa e ele é outro. E eu não queria muito vincular isso. Eu já pensei, acreditem ou não, em desistir. E foi muito, assim, engraçada essa história, eu vou contar pra vocês. Porque eu realmente pensei, assim, não é só pensei em desistir da boca pra fora. Eu praticamente cancelei minha agenda e falei, não quero mais isso pra mim. E eu tava atendendo essa cliente, né? Fazendo o cabelo dela, sendo que eu havia feito a mecha teste e ela não havia passado. E aí, quando é no início, né, da carreira, a gente precisa trabalhar, né? A gente, tipo, não pode ficar negando o cliente, apesar de muitos cursos, às vezes, falarem pra gente, não passou no teste de mecha, eu não faço o cabelo. E ela não havia passado no teste de mecha. E aí, o que aconteceu? Eu sentei, conversei com ela, falei, olha, sua mecha não passou, seria melhor você voltar outro dia, a gente cuidar do seu cabelo pra que pudesse realizar o procedimento e tal, e ela ficou super frustrada, ela falou pra mim horrores, ela falou assim, não, você não tá entendendo, meu marido me odeia morena, eu preciso, de verdade, eu preciso fazer o meu cabelo. Aí eu fiquei assim, sem reação, né, porque eu falei, gente, eu tava com o script pronto, eu acabei de falar não pra ela, como assim? Ela não quer sair sem um loiro, meu Deus, o cabelo dela vai quebrar, eu fiquei desesperada, eu falei, Jesus, me ajuda. Aí eu cheguei nela e falei assim, então ó, vamos fazer assim, você quer ficar loira, vamos estudar uma outra possibilidade pra gente fazer menos loiro, que você se sinta loira, mas que não vai sensibilizar o seu cabelo. Ela, não, tá bom, qualquer coisa pra mim tá bom. Quando ela falou assim, qualquer coisa pra mim tá bom, eu me senti à vontade pra fazer qualquer coisa. E aí eu fiz o cabelo dela, não fiz um tom de loiro tão loiro, mas fiz ela loira. Quando eu acabei, que eu escovei esse cabelo, ela olhou no espelho e ela virou e falou assim, eu estou horrível, eu nunca me vi tão feia e, nossa, não era isso que eu queria. Gente, eu fiquei assim, ó, sem ar, que eu falei assim, meu Deus, eu vou ter um treco aqui na frente dela, eu comecei a chorar. O nível da minha insegurança era tão grande e a minha imaturidade profissional era tão grande que eu comecei a chorar. Eu fiquei assim, meu Deus, eu acabei com a vida da mulher. Eu falei, daqui, vamos todo mundo pra terapia. Aí eu falei assim, não dá. Aí eu sentei, comecei a chorar, eu falei, pelo amor de Deus, volta aqui amanhã, a gente arruma. Ela, não, eu vou voltar, porque não sei o que, não é só culpa, eu não devia ter feito, você falou, tal, não sei o que. Isso me tranquiliza um pouco, dela ter entendido que não foi muito minha culpa. Eu fiz de acordo com as possibilidades, né? E não era o que ela tava esperando, porque na verdade na cabeça dela, ela falou, faz qualquer coisa, mas ela ainda na cabeça dela, no inconsciente, ela tava com aquele cabelo de início, né? E aí eu falei, nossa, eu acho que não é pra mim isso, eu não tenho estrutura psicológica, não. Aí meu pai virou pra mim e falou assim, para de ser fraca. Assim como tem ela, terão outras. E nem sempre vai dar certo tudo. Meu pai é da área, falei pra vocês. E isso foi muito forte, porque ele falou, para de ser fraca.
E aí eu falei, caraca, é verdade, né? Eu não tô conseguindo receber um feedback construtivo, porque se você olhar no cenário, o que eu deveria ter feito? Fincado o pé e falado, não, eu não vou fazer, porque o que você quer não é o que vai ser feito, o que vai ser feito você não tá esperando. Então, assim, essas coisas ao longo da carreira, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo. E isso, gente, eu tinha, tipo, 21 anos, eu era muito nova. E eu até, de certa maneira, me desvalorizava, sabe? Porque eu falava, cara, eu tenho 21 anos, a maioria das pessoas da minha profissão começaram até antes, né? E eu não sentia, eu não entendia o meu valor. Eu achava que, nossa, eu tava ali, era um hobby. E eu não entendia o valor da profissão, eu não entendia o meu valor. E aí eu mandei ela voltar, eu devolvi o dinheiro dela, mandei ela voltar, eu arrumei, não cobrei pelo serviço. Sendo que, na verdade, eu deveria ter cobrado pelo primeiro e pelo segundo. Mas, pra vocês entenderem o nível da desvalorização, né? Me desvalorizava muito. E isso foi muito forte pra mim. Isso marcou num nível, assim, que eu vou contar pra todo mundo. Tô contando aqui pra vocês, inclusive. E aí, essa fala do meu pai veio pra equilibrar tudo. Do tipo, você não é fraca, você sabe o seu valor, você é boa no que você faz, só foi um contratempo. E era um contratempo que me ensinou muito, mas era apenas um contratempo. Eu precisava passar por aquilo pra ganhar alguma experiência. E aí, só pra vocês entenderem, eu tinha um motivo muito forte em torno disso. Primeiro, dar orgulho pro meu pai, que é da área, e eu me sentia um pouco responsabilizada em entregar esse orgulho a ele, né? Seguindo a carreira, seguindo os passos dele. Esse era o primeiro motivo principal de eu não desistir. Segundo motivo principal de eu não desistir, meu filho, que ainda era muito bebê, tinha apenas 6 meses quando eu comecei. E eu queria muito que ele tivesse uma condição de vida boa, escola, tudo que ele quisesse ele poderia comprar, enfim, aquela história, né, de mãe de primeira viagem. E assim, gente, vamos falar a verdade, acho que toda mãe quer o melhor pro filho. Então, era o meu segundo principal motivo. Terceiro, independência financeira. Meu pai é uma pessoa maravilhosa e minha mãe incrível, melhor, mais ainda, né, mulher, gente, sofredora. Sempre abandonou a própria carreira para ajudar meu pai no salão, na parte administrativa. E eu olhava esse cenário, eu falava, gente, eu quero ser independente financeiramente e independente do meu marido. Eu amo meu marido, tô casada com ele até hoje, mas a gente tem que pensar em si, sabe? Eu acho que o marido, ele tem que ser complementar, né? Ele não tem que ser nem o salvador da pátria e muito menos uma pessoa pra gente depender, sabe? Então, na minha cabeça, isso era um cenário muito óbvio. Eu tinha que ter uma independência financeira e profissional. Então, esses 3 principais motivos me deram muita força pra eu conseguir seguir nessa profissão. Que tem, gente, os perrengues e dificuldades diários pra todo mundo. Então, eu sofri muito no começo, porque eu não sabia segurar uma escova. E eu tô falando pra vocês, isso é real. Eu fiz um curso que o professor falou assim, vai ali e fica segurando a escova e rodando ela assim. E eu fiquei assim, tipo, 1 hora. Aí eu acabei, já cansei. Ele, faz com a outra mão. Aí eu, mas não é a mão que eu uso ali. Um dia você pode precisar. Faz com a outra mão. Aí eu fiquei lá com a outra mão. Tanto que hoje eu escovo com as duas. Mas eu não sabia segurar uma escova. Assim, era catastrófico. Eu cheguei a ouvir de colegas do salão que eu fiz um curso e eu achei que sabia fazer alguma coisa. Pois é, eu achava mesmo, eu tinha que achar. Porque se eu não achasse, quem ia achar? Né? Então, assim, essa pessoa falou isso pra mim, foi muito forte. Ela falava pras clientes também que, ela só tá seguindo a carreira do pai, mas ela só tem um curso, tipo, não sabe nada. Eu ouvi muito disso na minha carreira. E graças a Deus eu ouvi. Vou falar bem a verdade pra vocês, porque tudo isso foi estímulo, sabe? De tipo, não, peraí, eu vou provar que você tá errado. Não, eu vou te dar orgulho. Vou te dar uma vida muito boa. Vou ter minha independência financeira. Não vou ouvir não de ninguém. Eu tinha muito isso, sabe? Dentro de mim. E isso foi uma força muito grande pra eu conseguir chegar lá, sabe? E hoje, se eu sou segura, se eu tenho uma carreira, se eu me sinto realmente reconhecida, é graças a esses perrengues, né? A essas experiências da minha vida, ruins e boas, né? Pra eu conseguir colher os frutos bons, eu tenho certeza que eu precisava passar por tudo isso
porque nada na vida é fácil. Então, todo mundo tem um motivo principal e todo mundo tem realmente essa necessidade de provar pra si que é capaz, né? E eu precisava muito disso, gente. Eu tinha muito problema de autoestima e assim, de duvidar mesmo do meu potencial, sabe? E hoje, com 28 anos, depois desses 7 longos anos, muita coisa eu vivi, muita coisa eu passei. Tive convites de marcas para entrar como embaixadora, como artista. E até desses convites eu não me achava merecedora. Eu falava, gente, mas por que eles estão chamando o meu trabalho? Tem tantos outros lindos. Eu sempre achava que o do outro era mais bonito que o meu. E aí, teve um momento, assim, que foi muito marcante pra mim, que foi essa virada de chave de segurança profissional, que foi uma cliente falar assim pra mim, eu já passei em vários salões grandes e com profissionais de muito nome, mas você foi a primeira que olhou no meu olho. Isso pra mim veio, assim, como um soco no estômago. Eu falava, gente, como assim? As pessoas que eu mais almejava, que eu queria ser, que eu queria fazer acontecer igual, às vezes até copiava em algumas coisas, eu falava, gente, essas pessoas não olharam no olho dessa cliente e ela tem uma história linda, como assim? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou olhar pra mim, eu não vou olhar pros outros. E ali foi, o estalo. Naquele momento, se eu não me engano, eu tinha uns 24, 23 anos. Eu comecei, não, eu vou topar esse desafio dessa marca sim, eu vou entregar tudo, eu vou entregar o meu melhor, eu quero... E eu conversava com a dona, assim, diretamente, falava, isso, eu quero fazer isso, aquilo. Porque ali, naquele momento, eu entendi o meu valor. Ali, naquele momento, eu entendi que eu não era diferente de ninguém, eu podia ser até melhor, e eu não estava entendendo que eu era a minha melhor versão. Então, assim, cada um tem uma história, né? Eu acho que a gente não pode desvalorizar a história de ninguém. Eu acho que cada um tem o seu perrengue, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem as suas conquistas, os seus méritos. E eu quis compartilhar um pouquinho da minha história com vocês para vocês me conhecerem. Eu acho que não é só comprar meu curso e participar das minhas mentorias e estar aqui comigo. Eu acho que é entender e se identificar. Então, eu tenho as minhas dificuldades, você vai ter as suas e a gente junto vai crescer. Nessa área, todo mundo fala de concorrente, né? Tem muito salão, muita concorrência mesmo, às vezes um salão do lado do outro. Mas cada um tem um diferencial, né? Então, assim, cada um tem o seu diferencial e a gente tem que apostar no nosso diferencial para encontrar a nossa cliente. Cada um tem o seu nicho. E é isso. Esse é um pouquinho sobre mim.